Muito obrigado. Antes de mais, bom dia, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Engenheiro Filipe Araújo e o nosso Presidente Joaquim Poças Martins, que tem implementado uma dinâmica na Ordem dos Engenheiros visivelmente notória e acho que deve ser dito que não está previsto entrarmos em layoff ou abrandarmos o ritmo de produção. O tema que eu escolhi foi depois da cidade reabilitada. E como bom engenheiro tive de me socorrer de planos e de saber o que é que a cidade pensou anteriormente e o que é que definiu como seus objetivos estratégicos para a cidade em termos de urbanismo, em termos de políticas públicas. E para começar, vou buscar aqui alguns indicadores do número de habitantes que a cidade do Porto tinha em 2001. Em 2001, segundo os censos, o Porto tinha 262 mil habitantes. Em 2011 tinha perdido cerca de 10% da população e há bocado Álvaro Santos comentava que entre 81 e 2011 que o Porto tinha perdido 90 mil habitantes e o centro histórico cerca de metade da sua população residente. E nessa altura a cidade encarava um problema que era a desertificação do seu centro histórico, a degradação do parque edificado e impunha-se a importância de ter um plano de reabilitação urbana para o centro histórico da cidade do Porto e que hoje tem vindo a ser alargado já não só ao centro histórico, mas também a outras áreas da cidade. E é um documento que eu acho que foi extremamente bem construído e bem defendido em 2005, que era o Master Plan para a Revitalização Urbana e Social da Baixa do Porto e que tinha 6 grandes objetivos, dos quais eu vou enumerar apenas 5. O primeiro era a reabilitação da Baixa do Porto. Com estes indicadores, e se formos ver as projeções da população da Pordata, em 2021 o Porto arrisca-se a ter menos de 200 mil habitantes dentro daquelas que são as fronteiras do município da cidade do Porto. Tem vindo a cair a população, o fenómeno que o colega José Duarte falou há pouco também, da turistificação, tem vindo a acelerar esta redução do número de habitantes da cidade e acho que este deve ser o principal objetivo das políticas de urbanismo e das políticas públicas e o foco da ação do município do Porto. Que continuamos a ter uma cidade vital, com dinamismo económico em termos turísticos, em termos de crescimento económico, mas que se consiga também ter locais, para que não se coloque em causa aquela que é a viabilidade dos próprios serviços públicos urbanos, das escolas, dos hospitais, do comércio, mais voltado para os habitantes e não para os turistas. O segundo objetivo é o desenvolvimento e promoção do negócio na Baixa do Porto e uma avaliação da execução, que também os planos têm de ser avaliados e têm de ser monitorizada a sua execução. O saldo é francamente positivo. A revitalização do comércio é também francamente positiva. A dinamização do turismo, da cultura e do lazer é extraordinariamente positiva. E a qualificação do espaço público é um processo em curso, porque aquilo que eu chamo muitas vezes da naturalização das conquistas da engenharia nota-se também no espaço público. Se nós temos um passeio largo, vamos deixar de valorizar o passeio estreito que tínhamos há uma década atrás. E vamos querer um passeio ainda mais largo para que se consiga ter melhores condições de acessibilidade, sem se valorizar aquela que foi a alteração atual e há esta naturalização da engenharia e da intervenção que se faz nas nossas cidades, que faz com que isto seja sempre um processo cada vez mais exigente e dinâmico. E havia depois outro desafio, que eram outras ações que não importa aqui notar. E nesta minha intervenção eu queria deixar 2 desafios. Um voltado para as políticas públicas e, se calhar, a revisão do Plano Diretor Municipal que está em curso é uma excelente oportunidade da sua implementação e outro desafio para o parque edificado. Uma primeira é a preservação da identidade local do Porto. Eu aqui vou socorrer-me de um exemplo de Berlim, que quando teve uma transformação radical e quando foi reunificada, houve um projeto que se chamava as unidades de vizinhança. E o que é que fazia? Criava em cada bairro unidades de vizinhança e dava aos locais, às instituições locais, um orçamento que naquela altura rondava os 15 mil euros e era a própria comunidade local que decidia o que é que ia fazer com esse valor.
Foram criadas posições que naquela altura eram temporárias e que passaram definitivas. Foram criados campos de jogos, campos de lazer para as crianças que viviam naqueles bairros. E eu acho que o Porto poderia aproveitar este exemplo das unidades de vizinhança e não implementar um orçamento participativo municipal, mas dar aos próprios bairros, aos próprios quarteirões, às próprias ruas, o poder de decidir sobre uma pequena parte do orçamento municipal que, apesar de ser um valor baixo, poderia ter impacto e que poderia ser um complemento na preservação da identidade local, mas ao mesmo tempo também de trazer dinamismo e de ser um produto turístico para a cidade. O segundo desafio é recentrar as políticas urbanísticas na reabilitação da cidade. Isto será difícil de fazer. Eu acho que aqui temos de ter umas políticas públicas de urbanismo bastante mais intrusivas e que vamos interferir mesmo com os projetos urbanísticos, imobiliários e privados que se desenvolvam na cidade, em que haja partes das habitações que são criadas, que são colocadas no mercado, que obrigatoriamente tenham de ser para a habitação permanente. Está agora muito em voga a discussão do regime do alojamento local, o que se está a discutir a nível nacional, acho que não são mais do que meros fediveres, porque aquilo que tem de interessar é efetivamente aquilo que interessa à cidade. E o que interessa à cidade é ter habitantes. É que a cultura do Porto, que todos nós gostamos e que sentimos, eu nasci no Porto, vivi em Trás-os-Montes durante muito tempo e dizia muitas vezes que até do cheiro do Porto que gostava. E, portanto, é isto que é importante, que os cidadãos que vêm viver para o Porto, que vivem cá, já sintam também esta cultura e esta identidade do Porto. E até mesmo voltando à questão da sustentabilidade dos próprios serviços públicos não utilizados. Política de habitação municipal, como já falei, os incentivos e desincentivos fiscais, taxas, celeridades do processo, são medidas que devem ser continuadas e cada vez mais usadas como instrumentos de direcionamento das políticas públicas. Uma das formas que eu acho também que nesta revisão do PDM pode ser implementada é a limitação das pequenas tipologias nos projetos que estão a ser licenciados. Hoje, talvez o município tenha, talvez não de certeza absoluta, tem dados mais concretos do licenciamento de pequenas tipologias, do T0 e do T1, para o mercado do alojamento local e para turistas, ter também aqui alguma regulação e obrigar a tipologias maiores, que será uma forma também de fazer com que as habitações possam ser utilizadas por locais e que possam ser utilizadas como habitação permanente e não como habitação turística. Outro ponto, o regime excepcional da reabilitação urbana foi publicado pelo Governo em 2014 e estará em vigor até 2021. O atual Governo anunciou em outubro um grupo de estudos num programa que é o Reabilitar com Regra, que visará produzir um estudo, ainda não um diploma, que reveja este regime excepcional da reabilitação urbana. Seria interessante, num plano diretor municipal, prever também já algum enquadramento legal para estas exceções da legislação técnica que possa ser excepcionada nos processos de reabilitação urbana, mas sempre uma exceção com cuidado, em que o técnico tenha sempre o poder de excepcionar, mas justificando. Não deve haver exceções por decreto ou por regulamento, todas as exceções devem prever uma justificação dos técnicos autores do projeto. E quanto ao parque edificado, falamos então aqui do que é que será a vida depois de uma cidade reabilitada. É importante começarmos a pensar, quando tivermos a cidade toda reabilitada, este é um cenário caótico, quanto mais aumentamos a velocidade de reabilitação, menor será o produto a reabilitar, mas que nunca se verificará este caos, temos de saber manter a cidade de cara lavada, com boa imagem, com os edifícios bem mantidos, com os sistemas de climatização a funcionar, com os sistemas construtivos também em bom funcionamento, e acho que o município deve começar a pensar num programa de incentivo aos proprietários para manterem e conservarem em boas condições as habitações. Quanto à relação entre o espaço público, o cidadão e o edifício, falamos aqui de inteligência e o município tem feito um grande esforço e é um município liderante naquela que se quer criar uma Smart City. Portanto, eu acho que isso
é extremamente importante que os edifícios sejam cada vez mais dotados de inteligência. E não é necessário que seja a inteligência dotada na parte mais hard. Através de uma aplicação podemos relacionar a pessoa, que o engenheiro Filipe Araújo dizia que a engenharia e a cidade só fazem sentido se tiverem pessoas. Portanto, temos de relacionar essa pessoa entre o edifício, a cidade, a mobilidade, a segurança e as infraestruturas. E esta interligação da cidade, do edifício, das pessoas com inteligência, só é possível, sem dúvida, com engenharia. E para terminar, e fazendo uma declaração de interesses, não há melhor profissional para fazer esta interligação entre a inteligência, o edifício e a cidade do que os engenheiros civis. Eu poderei ver um engenheiro informático a programar e a determinar um sistema de inteligência, mas não conseguirei ver um engenheiro informático a lidar com a componente mais hard do edifício. Portanto, deixando o incentivo ao município do Porto para contratar e para valorizar mais os engenheiros civis. E não é por isso que temos também um diretor municipal de urbanismo de que todos nos orgulhamos, porque primeiro é engenheiro, depois porque é engenheiro civil e depois porque é do Porto. Muito obrigado.